e só se esperava um único resultado, você, os jogadores, torcida, dirigente, imprensa, que seria os 3 pontos, a forma que fosse, 1-0, jogando mal. E aí o Fluminense perde um jogo que era fundamental para o Fluminense começar a alavancar uma reação. E queria que você falasse do jogo e da substituição. Você mudou o Ganso pelo Caio, e os dois foram muito vaiados. O Ganso, quando saiu muito irritado, nem olhou para você, enquanto o Ney foi lá, apertou sua mão, sentou no banco. O Ganso já saiu direto para o vestiário, pela expressão, apesar de longe, deu para ver que estava muito irritado. E o Caio cometeu o pênalti, e em todos os outros lances foi muito vaiado pela torcida. Então, queria que você falasse dessas 2 situações, por favor, amigo. Eu acho que você fez 3 perguntas, né? Vamos lá. Se eu não lembrar tudo, aí você vai me lembrando. Bom, é uma situação muito ruim, né? Uma circunstância que a gente vê no futebol às vezes. É a segunda partida consecutiva que o Fluminense no Campeonato Brasileiro passa por essa situação semelhante. O jogo contra o CSA foi muito parecido com o que aconteceu hoje. A equipe perdeu o controle, perdeu o equilíbrio, perdeu a concentração à medida que o jogo foi transcorrendo e não conseguia fazer o gol, até o clímax de acabar levando o gol naquela decisão do VAR. Isso, é claro, pela situação que o time já está, cria um ambiente nefasto, muito ruim, e acaba atraindo essa atmosfera muito desfavorável. E eu acabei de dizer para os jogadores no vestiário, nós só temos uma alternativa, porque essa situação só tem uma coisa boa, que é sair dela. Nós temos que trabalhar para sair dela. Não é a primeira vez que isso acontece, especialmente com o Fluminense, e nós temos que trabalhar, ter tranquilidade, porque qualidade o time tem. Mostrou isso durante o jogo inteiro, criou inúmeras oportunidades, a bola passou na frente do gol, e nós não tivemos hoje a capacidade, a concentração de fazer essa bola chegar no gol. As substituições, a minha intenção com o Caio Vinícius era de fortalecer o meio-campo, porque a gente estava já deixando um espaço muito grande na hora que o Avaí contra-atacava, e algumas vezes os nossos zagueiros começaram a ficar no mano a mano, e nós precisávamos evitar isso, porque era uma situação que o Avaí explorava, atraindo o nosso time para pressionar e fazer a bola longa, e aquele espaço começou a ficar ali. Eu acho que o Paulo Henrique cansou um pouco, inclusive estava errando alguns passes. Por isso eu coloquei um jogador mais vigoroso, que contivesse aquilo e nos desse mais a posse de bola para nós nos organizarmos e chegar na área. Isso continua acontecendo. Infelizmente, não tivemos a capacidade de fazer o gol hoje, mas nós vamos trabalhar muito para reverter essa situação e tornar a equipe do Fluminense mais concentrada no momento em que precisa, para poder fazer o gol e vencer a partida. Deixei de... sim. Da forma como que ele saiu, se você chegou a falar com ele no vestiário, ou sentiu que ele estava de cabeça muito quente, pelas vaias seguidas desde o jogo passado? Cada jogador tem uma característica, tem um comportamento. O Ganso é um jogador tímido, arredio, então eu compreendo, não tem nenhum problema. Isso já aconteceu no último jogo também. Ele não tem obrigação de me cumprimentar, ele tem que cumprir com as obrigações dele como atleta, isso ele tem feito. No momento que eu achei que precisava tirá-lo do jogo, eu tirei, não tem nenhum menor problema quanto a isso. Oswaldo, boa noite. Boa noite. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua situação, porque você chega no Fluminense sem ter 100% da aceitação da torcida. Você teve pouquíssimo tempo para trabalhar na sua segunda partida, mas você já ouve gritos de time sem vergonha, ouve gritos de burro, ouve gritos de xingamento para você. Quanto que você acha que vai ser complicado trabalhar dessa forma? Quanto que isso prejudica o seu trabalho? E, por outro lado, em relação à torcida, assim, você acha que você merece um voto de confiança maior? Olha, não exijo nada, não. Eu sei bem como é que é. O momento de dificuldade
tem sempre uma reação contrária da torcida. Nós precisamos reverter o quadro, porque o resultado muda tudo, né? Eu acho que a equipe jogou uma partida muito boa, criou muitas chances, mas, infelizmente, o resultado não veio. Eu prefiro que seja a revolta contra mim do que contra os jogadores. Os jogadores precisam ter tranquilidade, ter paz para trabalhar, entendeu? Isso é que é o mais importante. E a minha situação eu resolvo, não tem problema nenhum, não. Vou continuar trabalhando com calma para dar condições ao time de reverter isso. Volto a dizer a vocês, só tem uma coisa boa dessa situação, é sair dela. Aqui, Oswaldo. Essa questão do Fluminense criar muito, finalizar muito ao longo do jogo, não é novo, né? Que isso já acontecia antes da sua chegada e, pelo visto, voltou a acontecer hoje de novo, né? Até que ponto o técnico pode influenciar nessa questão da finalização? Porque o técnico trabalha para criar as jogadas, né? Mas e depois, na finalização, até que ponto o técnico pode influenciar isso? E você acha que essa questão do time finalizar muito e perder muitas chances, isso acaba afetando o emocional dos jogadores, principalmente na hora que vão chegando lá perto da área, e que isso acaba virando, de alguma forma, um efeito bola de neve, que isso acaba piorando cada vez mais o emocional? O técnico tem que fazer o que eu estou fazendo, procurar tranquilizar, trabalhar, criar situação no treinamento para que nós consigamos vencer essa impossibilidade. E é claro que, à medida que o gol não sai, que as oportunidades claras vão acontecendo, há um desequilíbrio no campo, nos jogadores, né? Isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar também, né? Eles precisam estar conscientes disso. São adultos, são profissionais disso, então tem que saber conviver com essa situação. E isso é o que nós estamos buscando encontrar aqui, esse equilíbrio, porque, volto a dizer, a qualidade, principalmente de ataque, o nosso time tem. Boa noite, Oswaldo. David, queria que você me dissesse em relação ao meio de campo, né, que você colocou o Ganso e o Nenê pela segunda vez seguida. Um meio de campo, o Ganso já é um jogador teoricamente mais lento, né? E o Nenê é um jogador mais velho, já de 38 anos, até 10 anos a mais que o próprio Ganso. E, por outro lado, você colocou na lateral o Igor Julião, e muita gente da torcida pediu o Gilberto, inclusive. Queria que você falasse um pouco a respeito disso tudo, em relação ao processo de ataque do time do Fluminense, para ser mais objetivo, né, de uma forma mais objetiva, tocar menos a bola. Hoje, mais ou menos, mais de 500 passes trocados, 20 e tantas finalizações, mais nenhum gol feito. Olha, o Ganso e o Nenê, eles têm 32 e 38 anos, mas não tem nenhum jogador no campo com a qualidade deles. E isso é importantíssimo para a nossa equipe. Isso ficou muito claro durante o jogo todo com as oportunidades que nós criamos, né? Eu já trabalhei com um jogador de 41 anos que jogava bem, estava forte e conseguia render. Eu já falei que enquanto eles demonstrarem para mim que eles têm condições de iniciar a partida e eu não tiver um mais novo da qualidade deles, eles vão jogar, porque eles são muito necessários. O Nenê, ele tem uma exuberância física muito grande. Você vê que ele participa o jogo todo e cria oportunidades, é o cara que bate a nossa bola parada, então não tem nenhuma restrição física com ele. Pode ser que com a sequência de jogos, e isso nós no Fluminense estamos aparelhados para avaliar, porque o nosso fisiologista, com todo o arcabouço de tecnologia que ele tem, ele está vendo, eu vou lá e nele, excelente. Então ele vai jogar, não tem o menor problema quanto a isso. Quanto ao Gilberto e Igor Julião, eu chamei o Gilberto e falei, como é que você está? Estou bem, você vai iniciar o jogo. Só que chegou no treinamento e eu achei que ele não estava bem. Falei, Giba, vamos esperar mais um pouquinho? Lá o outro jogo você inicia? Essa foi a minha atitude. Muitas vezes a gente pensa que o futebol é departamento estanque. A gente olha para o jogador e acha que ele está qualificadíssimo. Mas o Gilberto vem de uma contusão e está se recuperando. Se eu achasse que ele estava em condições, porque eu conheço muito bem,
eu lancei o Gilberto no futebol profissional, é lógico que ele estaria jogando, entendeu? Mas como ele não estava, ele tem que aguardar um pouquinho e tem que se recuperar melhor. Quando ele estiver em condições, ele vai jogar. Boa noite, Oswaldo aqui. Boa noite. No finalzinho, mais uma vez, o Fluminense toma o gol, né, nessa parte final. O que está faltando ali à equipe do Fluminense é um cão de guarda, como se fosse ali um cão de guarda, um Ayrton, qualquer outro camisa número 5 ali que exerce muito bem essa função. E pelo que eu vejo, o time do Fluminense, com o Alan, ele está indo muito à frente, está sendo muito ofensivo e começa a ter problema no sistema defensivo. Então, já tem alguma coisa com você, perante a diretoria do Fluminense, em pegar esse cão de guarda? Tem isso no seu projeto ou não? Olha, o Ayrton é um jogador, inclusive, que eu gosto muito. Mas é outro jogador que está se recuperando, está voltando. Se hoje eu tivesse necessidades mais defensivas no final do jogo, para jogar 10, 15 minutos, com certeza ele teria entrado, mas não era o caso hoje. Eu precisava de um jogador com as características do Caio Vinícius, que tanto marca aqui quanto chega na área. Ele fez isso lá contra o Corinthians e criou até umas boas oportunidades para nós. Então, são situações que a gente tem consciência, mas precisa evoluir. Eu estou chegando, estou conhecendo os jogadores. O Ayrton eu conheço, mas está se recuperando também, como no caso do Gilberto. E, por outro lado, eu acho que é uma questão de opinião, porque o Alan joga muito bem ali. O Alan é agressivo, marca, toma bola, inicia jogadas, ele dá conta do recado. É claro que se eu tiver outro jogador qualificado, com as mesmas características, ter os dois, para mim, vai ser muito melhor. E não preciso nem de cão de guarda. Eu quero que jogue também, mas que sejam jogadores que tenham também atitudes defensivas suficientes para o Fluminense não passar susto. Oswaldo, aqui. Boa noite. Boa noite. Hoje você entrou com o João Pedro e o Wellington Nem, por uma opção sua. Eu queria saber o que você achou desses dois jogadores hoje, que acabaram substituídos, mas criaram inúmeras oportunidades, principalmente o João Pedro, travou ali um duelo especial com o goleiro do Avaí. E, por fim, a atuação do Lucão, que hoje fez a estreia dele com a camisa do Fluminense. Foram poucos minutos, é verdade, mas ele conseguiu finalizar uma bola, teve uma outra cabeçada. É um jogador que você acha que pode, quem sabe, trazer um pouco mais da característica do Pedro para esse time do Fluminense depois da saída do Pedro? Bom, eu vou começar, então, pelo Lucão, que você acabou. O Lucão, eu estou conhecendo ele melhor agora, conhecia muito pouco. Ele fez um treinamento excelente na semana passada. E a minha previsão para o final do jogo, se nós não tivéssemos feito o gol, precisássemos fazer o gol, era de usá-lo como eu acabei usando. O Nem é outro jogador que está voltando a jogar, né? Ele tem entrou nos outros dois jogos. Não iniciou porque nós avaliamos que ele não conseguiria terminar. Hoje eu achava que ele poderia jogar talvez 65 minutos, e por isso nós utilizamos ele até o momento que eu achei que ele estava rendendo. Quando ele começou a perder a bola bater na perna dele, perdeu o controle, eu tirei e coloquei o Marcos Paulo, que é um jogador que vinha jogando, que tem qualidade, que é jovem e que podia nos dar a força que vinha dando. Marcos Paulo, eu vi jogando outras partidas, jogando muito bem. João Pedro, a mesma coisa, mostrou qualidade dentro da área, mas chegou um momento que ele já estava cansado também. É outro jogador que está se recuperando de uma torção séria no tornozelo, né? Ele ficou alguns dias sem poder participar do treinamento antes do jogo com o Corinthians. Então, a gente está avançando com todos esses detalhes para tentar harmonizar e colocar em campo aquilo que o Fluminense tiver de melhor. Boa noite, Oswaldo. Boa noite. Eu queria saber de você, ontem a gente viu até a entrevista do Luxemburgo, eu acho que é um caso muito parecido com a do Fluminense, ele pedindo o apoio do torcedor do Vasco para com os jogadores. E no Fluminense a gente vê muito isso, os jogadores sendo vaiados praticamente a todo jogo. Hoje foi o caso do Igor Julião, do Ganso, repetiu, já tinha sido contra o Corinthians. Queria saber de você se tem como você dar algum recado para o torcedor, pedindo o apoio também, e já emendando esses 4 jogos fora, se serve até como
pode dar uma motivação a mais para o jogador não ter essa pressão toda que vem enfrentando nesses jogos no Maracanã? É claro que eu acho fundamental o apoio do torcedor. Se o torcedor do Fluminense não ajudar, vai ser mais difícil sair dessa situação. Eu me lembro anteriormente a fidelidade da torcida do Fluminense, o Fluminense em situações piores que essa, e o torcedor apoiando, correndo atrás, ajudando a equipe. É isso que nós precisamos agora, com um alento que eu estou dizendo a vocês. A nossa equipe, principalmente em termos de ataque, tem excelentes valores. Esses caras motivados e com confiança, eles podem render muito melhor. E essa confiança pode vir, sim, através do torcedor, ajudando, incentivando, porque não há dúvida que a atmosfera, o clima que é criado, interfere diretamente no comportamento do atleta. Sim, são jogos importantes, difíceis todos eles, mas nós vamos procurar, essa semana nós temos alguns dias para treinamento, e nós vamos procurar nos organizar para ter um rendimento melhor e podermos vencer. Boa noite, Osvaldo. Boa noite. Você falou ainda agora sobre o Alan, dizendo que você, se tivesse 2 jogadores com essa característica, talvez usasse. O Fluminense tem uma das piores defesas do Campeonato Brasileiro. É um caso de se mudar o esquema, talvez botar mais um jogador de defesa, ou você acha que com os atletas nesse esquema atual, numa organização diferente, eles podem dar uma solidez defensiva melhor para o time? Olha, os 3 jogos que eu dirigi, a defesa não foi mal. Hoje, o Avaí criou algumas oportunidades, mas o Fluminense criou muito mais, né? E o futebol é um cobertor curto. O meu risco de jogar com Ganso, Nenê, Johnny, João Pedro e Nem era de realmente, a gente sabe que corre risco aqui, mas que cria muito mais como nós criamos lá. Nós tivemos, acho que, 24 finalizações, 11 escanteios contra 2, 24 finalizações contra 7. Quer dizer, isso demonstra que o Fluminense atacou muito mais, criou muito mais, e, por isso, eu não acho que a defesa seja tão ruim, não. Nós levamos 2 partidas muito importantes contra o Corinthians, que a defesa se comportou muito bem, e hoje, nessa fatalidade no final, nós acabamos sofrendo gol numa situação que eu acho que o placar nos foi desfavorável, mas a criatividade da equipe superou em muito isso. Osvaldo, o Digão me falou na saída do campo, né, eu ouvi na Rádio Globo, que o Fluminense, a torcida tem que abraçar o time como foi em 2009, que aquele milagre de 2009 tem que ser a referência para esse ano de 2019. Queria saber, na sua opinião, se a situação já é parecida, se já está equivalente àquela de 2009, aquele milagre de 1%, enquanto tiver 1%, chances, teremos 100% de esperança, ou não está tão ainda naquela situação? Em 2009 eu estava no Japão, então eu não me lembro assim de detalhes muito sutis, né? Me lembro da arrancada do Fluminense, daquilo que foi feito. Eu acho que o momento hoje do Fluminense não é tão grave. Nós temos 22 jogos para jogar, são 66 pontos para disputar, e nós podemos, sim, concordo com as palavras dele, na atitude da torcida. A torcida precisa abraçar a equipe e nos ajudar nessa tarefa difícil que nós temos pela frente.